Dizem que em tempo de quaresma os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem são assustadores. Quaresma maldita. Jonas morava em Baturité, no Ceará, com sua avó, Dona Penha. E isso era desde que a mãe e o pai tinham lhe abandonado, partindo para Fortaleza. Por isso, ele chamava a avó de Mãe Penha. Ela que sempre cuidou dele desde que tinha 2 anos. Mesmo com apenas 9 anos, Jonas era trabalhador e sempre obedecia sua avó. Cedo já estava no roçado e à tarde aproveitava para brincar com as crianças da região. Ele sempre ouviu de Dona Penha falar na quaresma, mas em sua mente de criança nunca tinha dado muita atenção. Pelo menos até a quaresma daquele ano. Numa daquelas noites, Dona Penha e Jonas se preparavam para dormir, quando ouviram, vindo da mata, um terrível uivo. Tinha sido bem perto deles. A senhora ouviu, Mãe Penha? Que será que foi isso? Perguntou Jonas, muito assustado. Aquele uivo não parecia ser de cachorro. A velha fez o sinal da cruz e chamou o neto sussurrando. Vem pra cá, menino. Vamos rezar. Falava ela assustada. Jonas tinha visto o medo na cara de sua avó e aquilo o deixou mais intrigado ainda. Que foi isso, Mãe Penha? Perguntou de novo. A velha nem chegou a responder e outro uivo de novo se ouviu, bem pertinho. Meu filho, isso é o tal do lobisomem. É tempo de quaresma e é quando eles ficam com mais sede de sangue, disse a velha baixinho. Jonas se lembrou que já tinha ouvido muitas histórias de lobisomem e volta e meia as crianças falavam dessas assombrações também, sobre um homem que se virava em porco, jumento ou cachorro e que saía pelas madrugadas. Mas nunca que ele tinha pensado que aquilo fosse verdade. Sempre imaginou que fosse história para fazer menino dormir mais cedo. E lobisomem existe mesmo, Mãe Penha? Perguntou ele sussurrando. Existe sim, meu filho. Aqui mesmo em Baturité correu por muito tempo um lobisomem que até o povo sabia quem era. Diziam ser um tal de seu Salomão, que quando ficou velho deu de virar bicho, correndo pelas madrugadas de quinta para sexta. Só que quando é tempo de quaresma, os lobisomens correm todas as noites. Por isso esse tempo é bom de ter todo cuidado, meu filho. Pois os antigos diziam que é na quaresma que o mal anda solto no mundo, disse a velha, e logo ela puxou uma reza, e após terminarem, ela mandou o menino ir pra cama. Não carece você ficar com medo não, meu filho, que nós tá protegido, disse a velha, indo se deitar. O menino ficou na cama acordado, pensando naquilo. Volta e meia se ouviu um uivo, só que dessa vez vinha de mais distante, lá do pé da serra. Logo, Dona Penha roncava em seu quarto, mas Jonas ainda não tinha dormido. Tinha ficado pensando naquela história que a avó lhe contara. Não tinha medo, muito pelo contrário, tinha ficado com mais curiosidade ainda. Queria saber como era um lobisomem. Nunca tinha acreditado nas histórias de assombração, até aquele dia em que viu sua avó ficar com medo. Ela já era uma senhora vivida, com seus 80 anos. E se tinha ficado assustada daquele jeito, era porque o negócio era sério. Jonas não dormiu e ficou ali, matutando as histórias de assombração que já tinha ouvido. Seriam mesmo todas verdade? Se perguntava. Foi quando o viu, bem perto, um uivo,
Até parecia ter sido no terreiro da casa. Jonas se arrepiou todo. Estava eufórico. Tudo parecia se misturar naquele momento. Era medo e uma felicidade estranha. Um desejo de ver como era aquele monstro. Se levantou da cama e foi até a janela em busca de alguma brecha que talvez pudesse ver aquela criatura. Mas por mais que a luz da lua mostrasse todos os buracos na escuridão do quarto, ele não conseguia ver nada lá fora. Um novo uivo arrepiante se ouviu tão perto quanto o outro. Jonas decidiu fazer o impensável, abrir a janela. Vou abrir só um pedacinho de nada, pensou ele, e assim fez. A janela rangeu um pouco, mas agora estava aberta pela metade. Lá longe, ele via a escuridão da mata à noite. Tudo era calmaria. Então, outro uivo se ouviu. O coração de Jonas só faltou pular fora da caixa dos peitos. Sentia medo e uma felicidade por estar ali escondido. De repente, via algo preto se movendo na escuridão, saindo da mata. O menino olhou e viu aquela criatura terrível. Era o lobisomem. Um ser encurvado e peludo. Jonas, na mesma hora, se arrepiou e fechou mais a janela, temendo que a fera o visse ali. Com apenas um olho, ele via pelo espacinho o lobisomem na boca da mata, parado, olhando de um lado para o outro. O menino podia ver com perfeição aquele ser macabro que misturava gente e cachorro numa coisa só. Foi quando o lobisomem andou no rumo do terreiro. A criatura seguiu até um ponto em que o menino não pôde mais vê-lo. Pego pela curiosidade, Jonas abriu mais a janela e olhou na direção para onde a criatura tinha ido. Mas ainda assim não viu nada. O lobisomem estava do lado da casa. Apurando os ouvidos, ele conseguia ouvir as passadas do animal, que parecia ser de um cavalo. Estava tenso e curioso. Naquele momento, ele tinha perdido totalmente a noção do perigo. O lobisomem uivou novamente, bem pertinho dele. Decidiu abrir a janela totalmente e pôr a cabeça do lado de fora para tentar ver a criatura. Pensava que conseguia ser mais rápido que ela para tirar a cabeça caso o lobisomem surgisse. Assim, abriu a janela que rangeu baixinho. Conseguia ouvir os passos do lobisomem ali bem perto. O som das pisadas da criatura parecia que estava indo no rumo do quarto de sua avó, que ficava na janela do outro lado. Jonas queria ver o bicho e então, lentamente, passou a cabeça pela janela. Com muito medo, olhou para o lado em que o som vinha. Mas mesmo assim, não conseguiu ver nada. O som, dessa vez, parecia vir da porta da frente da casa. Foi quando se lembrou que aquela porta era muito velha e tinha uma enorme brecha. Jonas encostou a janela como se estivesse fechada e foi até a porta da frente, andando em passos rápidos e tentando não fazer barulho para não acordar sua avó. Já de frente à porta, ele lentamente se aproximou da brecha e pôde ver a pelagem preta do lobisomem que brilhava pela luz da lua. Viu também os olhos vermelhos da fera. A criatura estava a uns 3 metros dele, do lado de fora da casa. O menino estava em êxtase com o que via e vivia naquele momento. Não via a hora de contar a seus amigos aquela aventura mal-assombrada da madrugada. Então, o lobisomem começou a se afastar dali, seguindo novamente para o lado de antes, no meio do terreiro. Jonas lentamente seguiu de volta para seu quarto. E quando chegou, viu a janela aberta pelo vento. Ele se arrepiou todinho nessa hora. Tinha que fechar logo a janela. Mas nessa hora, tomou um susto, que quase o fez cair de costas no chão. 2 olhos vermelhos surgiram na escuridão de dentro do quarto, bem na sua frente. Era ele, o lobisomem. A criatura tinha entrado em seu quarto. Logo, ele sentiu um cheiro de coisa podre infestando o ambiente.
O lobisomem então rosnou, mostrando os dentes pro menino. Cada dente mais pontiagudo que o outro. Nessa hora, Jonas correu pro quarto da avó e trancou a porta. Foi quando Dona Penha se acordou com um forte barulho da porta se fechando. Mãe Penha, o lobisomem entrou em casa, pela janela do quarto, gritava o menino. Foi aí que o lobisomem começou a arranhar a porta do quarto. Arranhava com muita força que a madeira chegava a estalar. A madeira daquela porta não era tão resistente quanto as portas e a janela da frente da casa. Para o lobisomem entrar ali, era só questão de tempo. Vamos sair pela janela, falou o menino. Dona Penha sabia que pela idade não poderia correr mais rápido que o lobisomem. Caso fizesse aquilo, ele logo alcançaria. Assim, as taliscas da porta começaram a ceder. Vem amanhã que eu vou lhe dar uma cunhinha de sal, falou a velha. Na mesma hora, a criatura parou de arranhar a porta. Em seguida, ouviram um alvoroço de carreira. Parecia que ele tinha ido embora. Mesmo assim, vó e neto ficaram no quarto até que tudo clareou lá fora. A porta, se tivesse mais investidas de lobisomem, ele teria entrado no quarto. Tava só os frangalhos. O menino contou tudo à avó como tinha acontecido, até mesmo sob sua ideia de querer ver aquele lobisomem. Dona Penha lhe prometeu um castigo de que enquanto fosse quaresma devia rezar 7 Padre Nosso e 7 Ave Maria todos os dias. O menino, arrependido, aceitou. Mas antes que a velha preparasse o café da manhã, alguém bateu na porta. Ela olhou pro neto e falou: "É ele, o lobisomem em forma de gente", sussurrou Dona Penha ao neto. E os dois seguiram até a porta. Ao abrir, deram de cara com seu Genildo, o peixeiro. "Eu vim pegar uma cunha de sal", falou o homem muito nervoso. Dona Penha, que já esperava por aquela visita, entregou a ele a cuia de sal. O peixeiro, com os olhos esbugalhados e todo desconfiado, olhou para a velha e para a criança, e então pegou o objeto e saiu, em passos rápidos. Depois desse acontecido, o peixeiro se mudou da cidade, pois ali todos o conheciam. Agora que sua identidade tinha sido revelada, não podia mais ficar ali. Então se mudou. Foi morar em Guaramiranga com a mulher e as 2 filhas. Dizem que logo por lá também deu de correr lobisomem. Quanto a Jonas e Dona Penha, nunca mais se esqueceram daquele macabro encontro. E até hoje, quem for visitar eles consegue ver a porta toda esfrangalhada, com estrago feito pelo lobisomem naquela noite de quaresma. E aí, minha gente, vocês gostaram desse caos? Agora eu já pesquisei muito e não consegui encontrar nada da conexão do lobisomem com o sal. Muitas histórias antigas pelo Brasil contam esse fato, que basta oferecer um pires, uma xícara ou uma cuia de sal ao lobisomem e ele volta na manhã seguinte em forma humana. Qual seria esse mistério? E aí, o que vocês acham que o sal tem a ver com essas criaturas? Deixem aí nos comentários. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.